a CPI nem acabar nesse início de segunda quinzena de setembro por causa dos adiamentos e eles pretendem chegar a isso. Falando agora com o senador Rogério Carvalho, aqui do PT de Sergipe, suplente nessa CPI da Covid, aqui no Esquenta da CPI. Muito bom dia, senador. Muito obrigado por estar conosco. A relação de Marcos Tolentino com Ricardo Barros, ela precisa de mais algum artifício, além do que vocês já conseguiram estabelecer com os documentos a que tiveram acesso? O que o depoimento de hoje pode diferenciar do que vocês já têm em mãos? Bom dia. Bom, primeiro, nós precisamos saber qual é a verdadeira posição do Marcos Tolentino no FIBBank, que nós batizamos de Lorota Banco, né? Se ele realmente é o dono, se ele representa o senhor Benetti, que, ao que tudo indica, é o sogro dele, e, portanto, ele, como procurador, exerce a função de dono, de responsável. Agora, o Ricardo Barros, ele tem relação com todas as investigações que estão acontecendo na CPI. Ele está envolvido na intermediação da Covaxin, do laboratório que eu chamo de voucher, mas é Baucher, certo? Belcher, ele está por trás da VTC Log, ele está por trás do Ricardo Dias, ele está por trás de uma série de atores, inclusive da VAT, e uma série de atores que são arrolados nessa CPI como suspeitos de tentarem tirar vantagem da compra de vacinas pelo Ministério da Saúde. E o caso do FIBBank é uma operação que foi feita para que empresas sem capacidade de comprar grandes volumes, de fazer vendas para o Ministério com grande movimentação de recursos, o FIBBank seria a empresa para dar essas garantias que a gente viu e que a gente percebeu que não existem, ou seja, ficou claro que não é possível uma empresa que faturou 14 milhões ter que pagar só de IPTU pelo terreno que disse ter 39 milhões de reais se tiver aquele terreno todo na cidade de São Paulo, que a gente sabe que não existe, que eles mudaram tudo. Portanto, o Ricardo Barros, ele é hoje o pivô das intermediações, o chefe da intermediação de negócios entre empresas interessadas em vender ao Ministério e o Ministério da Saúde, assim como agora aparece a presença do filho do presidente, Flávio Bolsonaro, em algumas ligações que podem também estar relacionado ao Ricardo Barros, e isso nós precisamos investigar daqui para frente. Senador, Otávio Guedes aqui do Rio de Janeiro, bom dia. Eu gostaria que o senhor explicasse melhor quais são essas supostas ligações do Flávio Bolsonaro nesse esquema. Bom, veja, o que aparece é uma ligação de uma pessoa interessada em vender vacinas ao Flávio Bolsonaro, e ele se dispõe a agendar a reunião no Ministério da Saúde com o atual secretário executivo do Ministério da Saúde. Portanto, aí abre uma linha de investigação. Será que a pergunta é, será que o Flávio Bolsonaro esteve vinculado a todo o esquema de intermediação? Será que ele agiu em conjunto com o líder do governo, Ricardo Barros? Então, essa é uma questão que cabe à CPI agora buscar mais informações, mais dados que estão chegando de quebra, de transferência de sigilo telemático e telefônico para a CPI, para que a gente possa afirmar essa vinculação. Senador, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a estratégia da CPI para tentar ouvir de novo o Ivanildo Gonçalves, o motoboy que participou desses saques da VTC Log. Tem esse habeas corpus, HC, que foi concedido pelo ministro, tem um recurso de vocês, mas vai depender de uma posição do judiciário, né? Tem uma outra maneira de vocês avançarem nas investigações, caso ele continue com o direito de não comparecer? Olha, eu acho que o STF deve dar, pelo menos,
obrigá-lo a se apresentar à CPI com algumas garantias de poder ficar calado, etc. Mas se isso não acontecer, certo, nós vamos procurar outros caminhos que possam, através de quebras de sigilos, né, para que a gente possa saber qual e a quem esse recurso era destinado, para quem pagava, para quem recebia, que eu acho que isso consolida, de fato, o que a gente chama de batom na cueca da corrupção. Senador, diante de tudo que a CPI vem falando a respeito do Ricardo Barros, o líder do governo na Câmara, o presidente Bolsonaro, ele não teve ainda uma postura de afastá-lo, nem que fosse de forma provisória, e isso causa claramente um desgaste ao governo. O senhor acha que a que se deve o fato de o presidente, mesmo com tudo ocorrendo com o seu líder na Câmara, ele decidir mantê-lo no governo e evitar dar declarações sobre, apesar de já terem dito que internamente ali ele teria perguntado se Ricardo Barros estaria à frente das irregularidades na corrupção? Olha, para mim, o presidente hoje é movido por medo. Então, ele sabe que o Ricardo Barros conhece todo o esquema de operação dentro do governo dele, de esquemas do tipo que foram revelados pela CPI. Não existe só nesta área da saúde, deve existir em vários outros ministérios. E Ricardo Barros conhece bem tudo isso. Além disso, o presidente age não só com medo de uma delação do Ricardo Barros, de uma entrega do Ricardo Barros, por isso ele não tira o Ricardo Barros, ele tem medo do Ricardo Barros, como ele tem medo da CPI, ele tem medo de ser preso e dos filhos serem presos em função dos crimes de responsabilidades e crimes comuns que eles produziram, e por isso essa tensão toda no Brasil em torno de uma postura mais autoritária do presidente, de um tensionamento das instituições, o medo de eleições livres, porque ele sabe que o risco que ele corre e a família dele, pelos crimes que vem cometendo de forma reiterada e seguida, crimes de responsabilidade, crimes comuns durante toda a pandemia, e o relatório da CPI vai revelar todos esses crimes, eu acredito que isso é parte do que move o presidente hoje, que é o medo. O medo é o principal inimigo do presidente e o principal responsável por essa tensão que ele tem jogado o Brasil e essa desmobilização da nossa economia, de investimento, o atraso geral que ele está produzindo no Brasil, neste momento, pela postura autoritária e de produzir conflito e medo na população. Senador, eu, Otávio Guedes, aqui de novo. O que mudou na CPI é essa revelação de que agora tem um motoboy que é detentor de um segredo de para onde ia o dinheiro da VTC-Log. Porque a CPI estava se encaminhando, discutindo o relatório, data para relatório. E eu considero esse episódio bombástico, assim, pintou o dinheiro, né? Agora tem que seguir o dinheiro. Isso muda alguma coisa nos prazos da CPI, nos trabalhos da CPI? Muda tanto nos prazos dos trabalhos, se a gente conseguir avançar nessa linha de investigação, como a gente sai da tentativa de investigar, a tentativa de praticar atos de corrupção, que é crime, certo? Para uma corrupção com consolidação, ou seja, com entrega de dinheiro, com fatos objetivos. Então, muda, inclusive, a natureza e a força do argumento de que o governo está mergulhado em corrupção e também muda, com certeza, prazos que a CPI precisam alongar para a entrega do relatório, para concluir e saber até onde qual a extensão dessa entrega de dinheiro vivo, de quem se beneficia. Eu acho que a gente precisa dar uma explicação ao país. Senadora, eu falava um pouquinho mais cedo com o Otávio da importância do dia de hoje, porque o presidente pode vetar ou sancionar a lei que defende a democracia, a lei de defesa do Estado Democrático de Direito. O senhor participou dessas discussões no Senado. Há uma pressão grande dos militares para que ele vete o trecho que revoga nessa lei nova a lei
LSN, a lei de 83. Então, eu queria que o senhor falasse antes sobre a importância de ter sancionado essa lei e se há no Congresso clima para derrubar esse veto, caso o presidente vete esse trecho que derruba a LSN. Eu fui o relator dessa lei aqui no Senado, tivemos a participação de vários juristas e criminalistas importantes do Brasil, uma lei que ficou enxuta, é uma lei que revoga a Lei de Segurança Nacional, uma lei de 1941, que foi alterada em 1983, portanto, uma lei criada para um regime de exceção, um regime autoritário, ela não serve para um regime democrático. Eu acredito que o Congresso vai derrubar o veto ou os vetos que o presidente fizer a esta lei. E se ele vetar justamente o artigo que revoga a Lei de Segurança Nacional, aí eu tenho certeza de que o Congresso derrubará o veto do presidente rapidamente, porque ela é fundamental para estabelecer regras de manifestação pacífica, regras de liberdade de expressão, para que a gente possa ter limites e, ao mesmo tempo, garantias constitucionais para exercer plenamente a liberdade de expressão e as liberdades de manifestação e todas as liberdades que uma democracia exige de um país e de um Estado e de instituições. Senador, muito obrigado pela presença aqui hoje no Esquenta da CPI. Daqui a pouco, então, mais uma reunião começa aqui no Senado e eu volto com vocês aí no estúdio. Júlio. Obrigado.